Vou pedir aqui para o meu irmão fazer essa oração, pode ser? E a gente já dá as instruções da aula de hoje. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos alegres por estar aqui, ó Pai, dispostos a aprender um pouco mais de Ti. Que o Senhor esteja conosco, que esteja com cada coração, com cada mente, estejamos aqui com a mente aberta para aprender do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Então, como é que vai ser hoje? Nós estamos entrando aí na terceira aula, na aula das trombetas. Então, de manhã eu fiz assim, foi interessante. Nós vamos repetir aí a ideia, que hoje a aula vai ser você que vai ter o entendimento da Bíblia, e no final eu vou voltar para abordar uma temática geral. E de manhã falaram bem assim, pô, isso aqui tá pior do que o Enem, tá difícil para identificar, mas é isso que vai fazer de você um estudioso da palavra. Então vai ser assim, ó, você percebeu que nós tivemos ali as 7 igrejas, certo? Depois tivemos 7 selos. Então assim, ó, a parte dos selos, só para a gente introduzir aqui, a boa parte deles já foram abertos, faltando uma parte do 6º e o 7º, que é, no caso, a volta de Jesus. Então, é preciso a gente ter um entendimento geral, quando for agora abrir a Bíblia, para entender sobre as trombetas. Sempre quando você vê na Bíblia trombeta, você que já leu ali alguma coisa do Antigo Testamento, sabe que é Deus fazendo uma o quê? Eu ouvi aqui, anunciação ou uma convocação. A gente tem isso muito claro. Então sempre quando você tem a trombeta, saiba que é Deus querendo falar alguma coisa. E nós vamos dividir depois em alguns grupos, só para que você já vá com esse entendimento para a sua leitura. Saiba que nenhuma trombeta foi tocada ainda. Nenhuma trombeta foi tocada, e você vai entender isso na sua leitura. Existem algumas linhas que acreditam que já se tocaram algumas, mas definitivamente, biblicamente, nós entendemos que não, por conta do que você vai ler a partir do capítulo 8 aí com o seu grupo. Então, nós temos 4 tarefas para a gente fazer nessa aula de hoje. Primeira é você dizer quais são as trombetas, né? Primeira trombeta é tal coisa. Qual é a consequência, né? O que isso vai gerar de forma prática no mundo, ou como consequência daquele toque. 2 coisas. Terceira, identificar os ais. Os o quê? Os ais. Então quando você vai ler que a partir ali a partir do 5º, já começa, acho que é 4 ou a 5ª trombeta, já começam alguns ais. Então não se preocupe que você vai sair daqui hoje sabendo o que são esses ais. E a 4ª tarefinha é você associar, e eu quero que você entenda isso. Apocalipse, ele não pode ser levado ao pé da letra da escrita, ou seja, como sequência. Capítulo 1 é uma coisa, e o capítulo 2 vai ser a sequência daquilo. Pode ser que seja, sim, mas absolutamente não é uma regra. Tanto que nós temos aí as taças, que está no capítulo 16, já passando uns 3, 4 capítulos das trombetas em si. Então você não tem capítulos amarrados no entendimento, entende? Então nós não podemos pegar Apocalipse e achar que sequencialmente vai ser a lógica. Às vezes você vai ler uma coisa aqui e só vai entender lá 2 capítulos na frente. Então, por se tratar de um livro profético e diferente mesmo. Então, você vai pegar e identificar
qual a trombeta, qual é a consequência, quais são os ais e qual é o paralelo com as taças, ou seja, qual trombeta que é uma anunciação e traz uma desgraça para o povo, para o mundo, e qual é a taça relacionada, ou seja, essas taças, está aí no verso da sua apostila, as taças da ira de Deus, e aí você vai ler também e fazer uma associação, vai correlacionar trombeta a taça. Deu para entender isso aí? E aí você vai sair daqui com o entendimento hoje completo. E aí no final, faltando ali uns 20 minutinhos, eu fiz assim de manhã, eu retomo para a gente ouvir de alguns grupos o que você extraiu de entendimento, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você vai poder, você mesmo hoje, fazer esse seu estudo de Apocalipse, tá bom? Então, nós vamos fazer grupos aí de 5 ou 6, então pode mexer aí vocês, ó. Vamos fazer esses grupos aí na sala toda, por gentileza. Era essa a ideia, que você batesse cabeça, que você pensasse, que agora você orasse pelos professores do CENIB, que é difícil preparar uma aula dessa, isso é para você sentir um pouquinho na pele como é, né? Mas é exatamente isso que eu queria, que vocês conversassem e debatessem e vissem, poxa, qual é a taça relacionada à trombeta? Isso me gerou uma dúvida. Então, a ideia era justamente essa. E você viu como é rico quando você vai para a palavra, só de você ficar ali tentando associar as trombetas, as taças, você já tem um entendimento legal. Então, se você conseguir agora virar, quem está de costa, para mim só vira, quem tá de ladinho pode continuar. E eu vou passar para você aqui, ó, um vídeo rápido do treinamento dos anjos. Se liga só. Exclusivo, hein, galera? Inédito. Deixa eu ver se vai aqui. Importantíssimo você entender isso aqui. As trombetas ainda não soaram. Nós não passaremos nesse período, porque eu estava explicando para um grupo aqui que a abertura do 7º selo vai ser a volta do Senhor. Você lembra disso? Que eu falei na semana passada. E isso está num período de tempo muito próximo. É coisa rápida. Não tem muita distância entre esses dois momentos. Então, 7º selo, volta de Jesus. E aí, arrebatamento para os fiéis, para os santos, nós. E a partir de então começa o quê? A grande tribulação. Essa grande tribulação é marcada por essas trombetas. Então faz assim, ó. Né? Mas vamos tentar entender aqui algumas coisas. E eu queria pedir a sua ajuda agora. O que você concluiu aí das trombetas, tá? Então, coisa rápida, você só vai falar. Primeira trombeta é relacionado a isso, tem isso como catástrofe ou como tragédia, consequência, beleza? Então, quem pode falar da primeira trombeta aí é só a Nai, é? Felipe? Não. Teu grupo passou para ti aí. Qual é a primeira trombeta aí? Terra queimada, terceira parte da terra queimada. Terceira parte da terra queimada. Então aqui, ó, você vê ali no 8:7. Primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Isso aqui, gente, entenda uma coisa. João está tendo o quê? Uma visão. Então tudo que ele vê é a forma que ele entende. Então nós temos aqui claramente 1/3 da terra queimado, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Tudo isso aqui ainda vai acontecer. Existe uma linha doutrinária que acredita que algumas trombetas já foram tocadas. Isso não é bíblico, não é possível, porque
quando se trata de um evento dessa magnitude, é impossível que não tenha registro na história. E nós entendemos que quando isso acontecer, vai ser para todo mundo saber, não vai ser um grupinho fechado. Tanto que você viu ali em Israel esse som de trombeta. Isso aí não vai ser só em Israel, isso vai ser no mundo todo. Isso aí vai ser algo que Deus ele é capaz, Deus ele é poderoso para fazer isso. Como vai ser, não sei, mas vai acontecer. Essas trombetas, elas têm um volume alto. E eu espero que a gente esteja lá de cima só ouvindo elas, né? E assim, quem sabe ajudar até a tocar, né? Não, isso aí não, porque são só os anjos. E aqui não tem nenhum anjo. Qual é a segunda trombeta? Pode passar aí para o grupo do lado. Só falar qual é a trombeta. A terça parte do mar se torna em sangue. Terça parte do mar se torna em sangue. Então ele vê aqui, ó, um grande monte em chamas. Eu até tenho aqui João não sabia que era um meteoro. Possivelmente não sabia. Então ele viu um leigo que não tem, digamos, tanto entendimento e informação que nós temos hoje, mais de 2000 anos atrás. Ver um negócio assim, não parece um monte deitado, caindo, indo sobre a água, sobre a terra. Então ele tem, e eu quero que você entenda que boa parte desses estudos dessas trombetas, elas são relacionadas com esses eventos a nível de meteoro, de granizo. Tanto que você vai ver, eu vou falar ali no quarto, eu acho, que é uma linha de pensamento bem interessante. Então, só para que você entenda, João não ia falar que eu vi ali um meteoro caindo. Não, então ele viu um monte de chamas, que na verdade é a visão que ele teve para o meteoro. E aí foi... um terço do mar foi transformado em sangue, morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Ou seja, nós não vimos isso ainda. Porque o dia que isso acontecer, grande parte das nossas mercadorias, isso a nível mundial, vem pelas águas. Existe uma porção que vem pelos céus, sim, avião, mas a grande maioria é pelos oceanos. Então você vai ter aí mercadoria, esses containers que vem trazendo roupa, carro, mercadoria, a grande maioria vem por embarcação. Então nós teremos um evento aí mundial e certamente todo mundo vai saber disso aí. Qual é a terceira trombeta? Vamos lá? Não? Então tá, 0. Não, tô brincando. A terceira trombeta. Quem tiver coragem aí, vai falar? A terceira parte da água doce da terra é envenenada. Tá. Então aqui, primeiro sempre vai ter um evento, você percebeu? Ou cai um monte de chamas, ou aqui nessa terceira, o que acontece? A estrela, qual é o nome dessa estrela? Absinto, né? Que é, na verdade, o significado é que ela vai deixar essas águas amargas, é o amargor, né? No sentido literal. E aí, morreram. Muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então nós não temos isso ainda registrado. Quarta trombeta, qual é? Trevas sobre a terça parte da terra. Nessa trombeta nós não temos um evento. Acredita-se, eu vou passar para você essa linha doutrinária, que também se trata de um meteoro e aí levanta. Você já viu uma implosão? A implosão, ela levanta uma cortina de fumaça, de modo que fica meio que impossível ver, né? Você que esteve lá no 11 de setembro deve saber. Estou brincando. Mas ali existem vídeos de pessoas que estavam ali perto filmando e aquela cortina de fumaça. Então nós trazemos isso para uma realidade gigantesca. Eu quero que você entenda isso. Não é um prédiozinho. Tá aqui, fala que foi ferido um terço do sol, ou seja, houve um impacto, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço delas escureceu.
possivelmente por essa cortina de fumaça que sobe e aí acontece essa escuridão. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Aí agora, aqui entra os ais. Então, o famoso ai aí, né? Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai. Lembrou quando você apanhava, né? Dos que habitam na terra por causa do toque da trombeta que está prestes a ser dado pelos 3 anjos. Então, caso você tenha ficado em dúvida no seu grupo, esses 3 ais, eles estão inseridos nas trombetas. Então nós vamos ver aqui, ó. O primeiro ai está na 5ª trombeta, que de forma resumida é uma estrela que havia caído sobre a terra. E aí, ó, subiu dela a fumaça como de uma gigantesca fornalha. E dessa fumaça saíram o quê? Gafanhotos. Então, eu quero que você entenda. Esse primeiro ai, ele tem uma interpretação que eu queria compartilhar com vocês. Quando você vai ali para o versículo 7, 9 e 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Por isso que eu te falo, você precisa prestar muita atenção aos detalhes, porque Apocalipse você perde 10 segundos de aula, você perde a aula toda. Então, vem comigo aqui. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Existe uma linha forte que acredita que esse primeiro ai agora, na verdade, você percebe que não é mais um evento a nível de cometa ou de granizo ou de meteoro, agora se torna algo real, inclusive com tempo determinado. Você percebeu que ele deu um prazo para esse ai acontecer? Quanto tempo? 5 meses de sofrimento para aqueles que tinham o quê? A marca da besta sobre a testa. Só que, como eu te falei, Apocalipse não dá para seguir uma linha, capítulo e entendimento. Só vai falar dessa marca da besta lá no capítulo 13, e aqui ele já antecipa isso. Então existe uma relação forte que eu quero que você entenda, que não dá para você associar o capítulo ao assunto. Então, esse primeiro ai são para aqueles que aceitarem esse selo, essa marca da besta, que você vai aprender na aula que vem, o que isso é e como isso pode ser real na nossa cultura e no nosso dia hoje. Os estudiosos entendem então que esses gafanhotos se tratam de helicópteros. Nós temos aqui algumas analogias e eu quero que você entenda dessa forma. Dá para bater o martelo, sim ou não? Não. Apocalipse é um livro complexo de se entender. Quanto mais você lê, mais você vai entendendo, mais dúvida você vai tendo também. Então, nada em Apocalipse, exceto a estrutura geral, dá para você bater o martelo. Como muitas vezes eu tenho falado que existem as linhas doutrinárias, mas que isso não vai mudar em nada. Então, essa linha, com base nisso, João não sabia o nome helicóptero. Então ele viu que esse gafanhoto tinha algo que parecia uma coroa de ouro, que é o quê? Aquela hélice do helicóptero. Tinha couraças como couraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos. Você já viu? Você que tem um helicóptero sabe o barulho que faz, né? Tinham caudas e ferrões como escorpiões, né? Atrás não tem aquela hélice também. E na cauda tinha um poder para causar tormento aos homens. Ou seja, podia sair o que daí? Fogo, míssil, tiro, bomba, o que quer que seja. Então essa é uma linha de raciocínio desse primeiro ai, que está dentro de qual trombeta? Da 5ª trombeta. A 6ª trombeta qual é? Quem pode compartilhar aí comigo? A terceira parte dos homens, mais ou menos 2 bilhões, é morta pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Muito bem. Então o 6º anjo toca essa trombeta, essa 6ª trombeta. E aqui existe 2 linhas
de pensamento e eu vou compartilhar com vocês. A primeira é que ela está falando de um exército de quantos? Quantas pessoas? 200 milhões. 200 milhões. Então, uma linha acredita que esse exército aqui é um exército humano e se trata do exército da Rússia. Ainda mais pelas cores relacionadas aqui. Fala vermelha, azul e amarela. Então, é uma linha que acredita-se que a Rússia vai ser uma potência e vai operar nessa trombeta em si. Segundo estudos, é o maior exército com força humana em número, contingente, não em armas, que é os Estados Unidos, mas em quantidade. Acredita-se que a Rússia é esse exército. E uma outra linha que eu compartilho com vocês é que se tratam de alguns vulcões. Quando eles falam aqui no versículo 18, um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre. Então, é uma linha também um pouco mais fraca, mas também existe essa linha de raciocínio. Então, é só para o seu conhecimento e para o seu entendimento também. Não, na sexta trombeta, ela pula aqui e eu queria compartilhar com vocês que o segundo ai está dentro da sexta trombeta, mas dentro do capítulo 11, quando se fala das 2 testemunhas. Alguém sabe de quem se trata essa referência das 2 testemunhas? Enoque também. Quem mais? Elias e Moisés, é isso aí, Elias e Moisés. E aqui, dá para bater o martelo? Não, mas possivelmente seja por conta daquilo que eu vou ler aqui para você, não é coisa da minha cabeça, está na Bíblia. Apocalipse 11:6 diz assim: esses homens têm poder para fechar o céu. Quem fez isso? Elias, gente. Você já leu na Bíblia lá que ele orou e 3 anos e meio não caiu chuva sobre a terra, e orou de novo e a chuva veio. Então, possivelmente é uma analogia, uma referência a Elias. E uma outra referência que ele faz aqui, de modo que não chova durante o tempo, e tem poder para transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés ali junto com Arão. Então, essa referência a esses homens, eles falam aqui fala que ele vai trazer tormento sobre a terra. Então, acredita-se que durante a grande tribulação, é o nosso entendimento, ainda vai ter chance para as pessoas se converterem, mas vai ser muito mais difícil, porque o amor já tá frio, as profecias já vão ter cessado, vai ter pouco sinal, poucas igrejas funcionando, você entende? Vai ser muito mais complicado, mas ainda assim, Deus vai enviar essas 2 testemunhas como uma segunda chance, e aqui se comprova que a misericórdia do Senhor é algo incrível, e Ele ainda vai estender a mão para resgatar aqueles que querem. Isso é louco, é o amor de Deus. Mas que nós não precisemos passar por isso aqui, que nós possamos ir na primeira leva, nesse toque, a primeira subida com o Senhor. Aqui vai ser olho por olho, dente por dente, matando, e vai ser, para você ter uma ideia, essa pessoa vai ter visto tudo isso. Se ela não morreu por um meteoro, ela pode ter morrido por alguma outra enfermidade. Então vai ser um estado de calamidade geral, e ainda assim Deus vai enviar esses 2. E aqui existe algo interessante, e aqui João é muito enfático. Ele fala aqui no versículo 11:11. Depois dos 3 dias, esses 2 vão morrer. Eles vão morrer, e depois vão ressuscitar. Olha aqui, versículo 12. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus na nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Você já viu esse evento antes, né, na Bíblia?
quando Jesus sobe, ali em Atos 1, e eles conseguem enxergar ele subindo. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas morreram. Então é morte para todo lado, catástrofe, choro, filho morrendo, pai morrendo, mãe morrendo, todo mundo morrendo. E esse foi o segundo ai. Então, o segundo ai está dentro dessa segunda trombeta, da sexta trombeta. E a sétima trombeta, quem pode compartilhar aí? A volta gloriosa, audível e visível, a todo olho, até mesmo os que transpassaram, e a todos as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Foi uma gravação isso, tá, gente? A sétima trombeta, olhe para cá, por favor. A sétima trombeta é justamente Entenda aqui uma linha do tempo. Entenda aqui uma linha do tempo. Arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Você está preparado? Arrebatamento, nós estaremos com o Senhor nos ares. Início da grande tribulação. E aqui você vai ver todo esse período. Todas essas guerras e tudo isso que você acabou de ler aqui nas trombetas. E junto com essas taças da ira de Deus, que são as consequências. Feito isso, o final da sétima trombeta vai marcar ali o final da grande tribulação e o início, então, do milênio do reinado de Jesus. E aí você vai ver para frente que ainda assim Satanás ainda vai ter um período de atuação no mundo, e aí depois então é o julgamento final, e depois então é a nova Jerusalém. Então existe um processo, existe um passo a passo, e se você perde uma aula, você perde o entendimento e vai ficar mais embaraçado ainda a sua mente do que está, né? Eu vejo pelos olhos de vocês, né? Mas permaneça. O principal é você entender que nós ainda não passamos, isso aqui não aconteceu ainda, isso aqui vai ser tribulação, grande tribulação, e nós estamos, não que a nossa salvação seja comprada, ou que nós tenhamos que manter a nossa salvação, porque nós não entendemos dessa forma, visto que uma vez salvo, sempre salvo. Contanto, queremos que você esteja em paz com o Senhor, fiel com Deus, acreditando que Ele pode vir a qualquer momento. Então, esteja vigilante, esteja preferencialmente sem pecado escondido, em paz com o Senhor, em paz com os seus irmãos, entendendo que isso aqui vai ser tribulação e nós não queremos passar por isso. Amém? Aqui as taças, eu vou finalizar com elas, eu só vou citar, na verdade, algumas pessoas foram pegas de surpresa aí, né? Mas a primeira trombeta, ela não é a única que, na verdade, existe um deslocamento na ideia. Parece que está falando da sétima taça. Quem viu isso aí? A primeira trombeta parece que fala da sétima taça. Porém, quando você vai para a segunda trombeta, você vê exatamente a consequência da taça. Quem percebeu isso também? Então, eu já fiz esse estudo, e a segunda trombeta é segunda taça, terceira trombeta, terceira taça. Se você colocar os dois textos na sua frente, você for lendo um por um, você vai bater que da segunda trombeta, a sétima trombeta vai ser igual. Essas taças, exceto a primeira, que parece que está falando da sétima taça, o que também não vai diferenciar em nada. Então, é só para você realmente ter batido um pouco a cabeça ali. Se você ficou... A sequência é a mesma, exceto a primeira. A primeira trombeta está falando da sétima taça, mas a segunda trombeta é segunda taça, a terceira trombeta, terceira taça. É exatamente igual. Quarta trombeta, quarta taça, exatamente igual. A sétima está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
é exatamente nós entendemos que a sétima taça, querem saber? É exatamente o evento glorioso do início do milênio. Então, não, a primeira taça está falando da sétima, perdão, exatamente. Mas a sétima taça é a volta gloriosa do Senhor. Quando você vê aqui, ó, relâmpagos, vozes, trovões, fortíssimo, você na verdade entende que esse evento está marcando exatamente igual à sétima trombeta. Então você vai ter a partir daí então o início do reinado, o início do milênio. Você entendeu? Então você vai ter que repetir essa matéria, né, Doriga? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, rapidinho. Seguinte, ó. Porque fica... A verdade é que fica 2 trombetas para uma taça. É isso, entendeu? 2 trombetas, que é a primeira e a sétima, na sétima taça. É isso aí? Pronto. Então. E o resto é sequência. Beleza? A primeira taça é a quinta trombeta da marca da besta lá. Não é isso? Sim, é isso. Quando você vai ver a marca da besta, está falando na quinta trombeta. Vamos orar. Seguinte, eu vou dar aqui a palavra final para você não ficar de zum, tá? Primeira trombeta, sétima taça. E eu já vou pular para a sétima trombeta, sétima taça também. Beleza? Segunda trombeta, segunda taça. Terceira trombeta, terceira taça. Quarta trombeta, quarta taça. Quinta trombeta, quinta taça. Sexta trombeta, sexta taça. E aí a sétima é equivalente. Porém, aí a primeira taça é equivalente à quinta trombeta. Pô, entendeu? São 2 em uma. Você entendeu agora? Se ficou dúvida, no final vem aqui comigo que eu te explico mostrando na Bíblia. O terceiro ais, aqui ó. O terceiro ai, existem 2 linhas, que vai ser é exatamente a sétima trombeta, que é a volta do Senhor. Então, é todo esse evento final do início do milênio, é equivalente ao terceiro ai. Beleza? Então vamos orar, pedir aqui para o pastor Felipe fazer essa oração. E olha, se isso despertou curiosidade em você, glória a Deus, vá para a Bíblia, vá estudar, você só tem a ganhar com isso. E quem sabe no próximo curso você não me ajuda aqui, né? Olha aí. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vai cair na prova isso aí, tá, gente? Tranquilo. Vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, por essa aula. Te agradeço por esses ensinamentos, Pai, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente porque o Senhor quer falar ali, Pai, que a gente possa estar estudando e tirando o que o Senhor quer nos mostrar através desse livro, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Christian, trazer de volta a voz dele, Pai, abençoar a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos com Deus.